Feito isso, se eu vier aqui no site, ele também vai me informar como eu devo fazer para inicializar aqui o meu banco de dados, o nosso Firestore. Eu posso simplesmente, eu vou até criar aqui abaixo desse nosso comentário aqui, eu posso simplesmente criar aqui essa nossa variável aqui, eu vou chamar até ela de BD, significa banco de dados, e aqui eu estou inicializando ela. A partir do momento que nós fazemos esse comando aqui, é como se nós estivéssemos aqui nessa página do Firebase, com várias informações, com vários serviços aqui que nós podemos estar selecionando. Então esse comando aqui é como se eu estivesse ali naquela tela principal do Firebase. Como nós queremos acessar o nosso banco de dados, o Cloud Firestore, nós temos que estar clicando aqui em cima do banco de dados. Nós temos que vir aqui em Database e depois selecionar aqui Cloud Firestore. Então, como pela web nós fazemos isso somente clicando, aqui no nosso JavaScript nós fazemos diferente. Nós utilizamos esse comando aqui. É a mesma coisa como se eu viesse aqui, clicasse em cima de Database e depois selecionasse Cloud Firestore. Então é a mesma coisa, só que aqui eu estou utilizando o JavaScript. Agora eu quero acessar aqui do nosso banco, primeiramente, esse nosso primeiro item aqui, onde nós temos a identificação 1, o nome lanches e aqui a URL chamada imagem 1. E nós sabemos aqui só olhando que para acessar essas informações, para que a gente consiga ler essas informações, primeiro eu tenho que clicar aqui em cima de categorias para poder abrir aqui os documentos. Tenho que clicar em cima desse documento aqui 1 para daí essas informações aparecerem. E aqui no nosso JavaScript não vai ser diferente. Nós vamos pegar agora a nossa variável BD, porque essa nossa variável BD, como eu acabei de falar, é como se nós agora estivéssemos tendo acesso a toda essa estrutura aqui do banco de dados. E como eu quero acessar aqui esses nossos itens que estão aqui na nossa coluna direita, na nossa terceira coluna, primeiro eu tenho que clicar em cima aqui do nosso primeiro item chamado categorias. E essa categorias aqui, ela está na nossa coluna aqui de coleção. Então aqui eu não posso clicar em cima daquela primeira coluna, mas eu posso especificar aqui que eu quero acessar a uma coleção lá do nosso banco de dados. Então você tem que estar utilizando esse comando aqui chamado collection. E aqui dentro eu vou informar qual coleção que eu quero estar acessando. Nesse nosso caso, a nossa coleção se chama categorias. Então aqui eu vou colocar categorias. Depois, o próximo passo que eu tenho que fazer é clicar aqui em cima do nosso documento número 1. Lembrando que essa segunda coluna se refere a documentos. Então, eu tenho que inserir aqui .doc. Ao fazer isso, agora eu tenho acesso à minha segunda coluna ali do meu banco de dados. E aqui dentro eu tenho que especificar qual pasta que eu quero estar acessando. No nosso caso, eu quero acessar a pastinha número 1. Pronto. Depois que eu acesso a pasta número 1, depois que eu clico em cima dela aqui pela web, veja que as informações aqui já aparecem. Já aqui no nosso código não, nós temos que pegar essas informações. Então eu vou utilizar aqui o get, que significa obter ou pegar. Depois vou usar esse nosso comando aqui, tem. Depois utilizar aqui uma function, colocar aqui doc. Dessa forma aqui, ao utilizar o get, eu vou pegar as informações que estão dentro dessa pasta aqui, número 1. E se eu pegar alguma informação, eu vou armazenar ela aqui dentro dessa nossa variável doc. Então, se eu conseguir pegar alguma informação e inserir dentro dessa nossa variável doc aqui, ela vai conter informações dentro dela. Então ela vai, de certa forma, existir, porque existem informações dentro dela. Então aqui eu vou utilizar um console.log e vou utilizar aqui e vou colocar aqui existe. E vou criar um else também, que eu vou colocar aqui não existe. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar isso que eu acabei de fazer.
Então aqui explicando novamente, quando nós damos esse comando aqui, collections, e colocamos aqui categorias, é como se eu estivesse clicando aqui em cima de categorias. Quando eu coloco aqui .doc e coloco o número 1, é como se eu estivesse aqui clicando em cima do número 1. Quando eu coloco aqui get, quer dizer que eu quero pegar todas essas informações que estão dentro da pastinha número 1. Então, essa nossa descrição aqui tem, que significa então, quer dizer que ao pegar as informações que estão dentro da pasta 1, então nós vamos jogar ela para dentro aqui dessa variável doc, e se essa variável doc tiver informações dentro dela, então quer dizer que nós conseguimos ler as informações lá do nosso banco. Então nós vamos exibir essa mensagem aqui para o nosso usuário. Caso a gente não consiga ler nenhuma informação de dentro aqui da nossa variável, aqui de dentro da nossa pasta 1, então essa nossa variável doc aqui ela não vai existir, porque não existe nada dentro dela. Então nós vamos exibir aqui a mensagem não existe. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar essas alterações e vamos fazer um teste. Vou atualizar aqui o nosso painel e vejo que apareceu existe, porque a nossa pastinha aqui 1 ela tem informações e através desse comando aqui nós conseguimos pegar as informações que estão lá dentro da pasta 1. Se eu colocar aqui pasta 10 e dar um Ctrl S para salvar aqui as alterações, se eu vier aqui e atualizar o nosso painel, vai aparecer não existe, porque aqui dentro dessa nossa segunda coluna não tem nenhuma pasta chamada 10, nós só temos a 1 e a 2. Se eu vier aqui e colocar 2, dar um Ctrl S para salvar e vir aqui novamente e atualizar, vejo que vai aparecer aqui a mensagem existe. Só que por enquanto nós não estamos aqui exibindo os itens que estão lá no nosso banco de dados. Nós simplesmente estamos colocando aqui somente essa descrição. Então agora nós vamos pegar as informações que estão lá no nosso banco. Então eu vou criar aqui primeiro uma variável chamada dados. Vou pegar a nossa variável doc e vou colocar aqui um ponto data. Ao fazer isso, todas as informações que a nossa variável doc aqui está armazenando, ela vai ser agora repassada para essa variável dados. Vou criar uma outra variável aqui chamada nome. Vou pegar essa variável dados aqui que está armazenando esses itens aqui, o ID, o nome e o URL imagem. E eu vou especificar agora que eu quero estar pegando lá do nosso banco apenas o nome. Então eu vou usar aqui a identificação nome, que é essa identificação aqui, nome. Se eu quiser o conteúdo aqui de imagem, se eu quiser esse valor aqui, eu tenho que colocar essa identificação aqui, o URL underline imagem. Se eu quiser aqui o ID, eu tenho que pegar aqui essa identificação ID. Então aqui eu vou até pegar o nosso ID também, para mostrar para vocês. E vou exibir aqui também no nosso console. Vou colocar aqui ID. Vou concatenar aqui com essa nossa variável que nós acabamos de criar. Colocar aqui o nome. Vou colocar aqui que eu quero ler os itens da nossa pasta número 1. E vou dar um Ctrl S para salvar essas informações. Se eu vier aqui agora e atualizar, vejo que vai aparecer aqui as informações que estão lá no nosso banco. Vejo que apareceu aqui o número 1 e apareceu lanches. Se você vier aqui na nossa pasta 1, veja que está aparecendo de forma correta, tanto o ID como também o nosso lanches. Muitas vezes, em muitos projetos, até aqui no nosso, vai ser necessário muitas vezes saber em qual pasta que essas informações aqui estão armazenadas. Qual é o nome da pasta aonde elas estão. E você pode fazer isso da seguinte maneira. Você pode vir aqui, criar uma variável const. Eu vou chamar essa nossa variável de key, que significa chave. Vou pegar aqui a nossa variável doc, que é essa variável que contém as nossas informações, e colocar aqui ID. Agora, bem aqui no começo, no nosso console.log, eu vou colocar aqui nome pasta.
e vou concatenar aqui com a nossa variável key. Vou dar um Ctrl S agora para salvar. Vou vir aqui novamente no nosso painel e vou atualizar. Veja que apareceu o nome da nossa pasta como sendo 1, o ID sendo 1 também, que é essa informação aqui de dentro, e o nome sendo lanches, que é essa informação aqui de dentro também. Então, esse tipo aqui de leitura que nós estamos fazendo, se você já fez o meu curso do módulo 2 de Database e Storage, onde eu falo sobre o banco de dados real-time do Firebase, esse tipo aqui de leitura que nós estamos fazendo, eu posso dizer para vocês que já conhecem o Real-Time Database, que isso daqui é o nosso Single Event Listener. Então você que já viu lá o módulo 2, que já conhece sobre o Real-Time Database, esse nosso tipo de leitura aqui que nós estamos fazendo, ele é o tipo Single Event Listener. Isso quer dizer o que, Johnny? Eu não fiz ainda o módulo 2. Eu não sei nada de Real-Time Database. Quer dizer que esse tipo de leitura aqui nós vamos fazer apenas uma única vez. Você vai ler as informações que estão aqui dentro da pasta 1, depois você não vai ler novamente. Por exemplo, depois que eu li aqui as informações, vou vir aqui no nosso projeto, vou atualizar. Depois que eu li as informações uma vez, eu posso vir aqui no meu banco, eu posso alterar aqui e colocar, por exemplo, refri e atualizar. E veja que aqui nós não vamos ser informados que esse nome aqui foi alterado, porque nós lemos as informações do nosso banco apenas uma única vez. Isso tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens, dependendo do que você for utilizar. Então é importante que você saiba que esse tipo de leitura aqui, ele vai fazer apenas uma única vez. Então, para você que veio lá do Real-Time Database, esse é o tipo de leitura aqui, Single Event Listener. Mas ainda, e não é esse tipo de leitura que nós queremos aplicar para o nosso projeto nesse momento. Mas é essencial que vocês entendam isso daqui, para daí depois vocês entenderem qual é o tipo de leitura que nós vamos estar utilizando no nosso projeto, tá bom? Então, na nossa próxima aula, nós vamos estar conhecendo o outro tipo de leitura que nós vamos estar fazendo, tá bom? Então essa daqui é o tipo de leitura Single Event Listener, que acontece uma única vez e depois ela acaba. E na nossa próxima aula nós vamos então conhecer mais um tipo de leitura que você pode estar fazendo, tá bom? Então até a nossa próxima aula.